Oi, gente, estamos aqui de novo. Na última aula a gente viu um pouquinho, passando rapidamente sobre todos os conceitos que a gente vai ver no curso, para vocês entenderem que agora a gente vai começar a esmiuçar cada um deles. A aula de hoje a gente vai falar sobre princípios básicos de economia, crise, recessão, o que a gente pode fazer, que oportunidades aproveitar e como ter essa visão ampla, oferta, demanda e as principais leis econômicas. Não é um curso de economia, mas é uma breve introdução, uma pincelada nos pontos que vão ser úteis aí para a tua boa gestão financeira. Vamos acompanhar essa aula de hoje. 8 em cada 10 empresas não chegam ao 5º ano de existência no nosso país. É um dado muito triste e é isso que a gente tem que trabalhar para quebrar esse ciclo. Mas por que tantas empresas não resistem? O que vocês acham? Falta de conhecimento de mercado ao candidato a empresário. Motivo número 2, segundo o Sebrae, falta de planejamento para entrar no mercado. E o terceiro e último motivo, fluxo de caixa. É fazer bem a tua previsibilidade de entradas e saídas para garantir que a tua empresa não fique sem dinheiro. Bom, gente, pensando o que é economia? Muita gente não conhece tão bem o conceito do que é essa disciplina. Eu mesmo confesso, quando eu fui fazer vestibular, há algum tempinho atrás, eu me lembro que não era o meu principal objetivo, porque sequer eu sabia exatamente o que o economista estudava. Foi engraçado, depois da faculdade, minha mãe sempre falava, ele é muito econômico, ele passou 4 anos aprendendo a economizar. É claro que na faculdade de economia a gente aprende muito mais do que isso. Mas o que você acha que se aprende em uma faculdade de economia? De novo, vou resumir 4 anos aqui em uma aula mais curta para vocês. Mas o que vocês acham que é economia? Primeiro passo, lembrar, é uma ciência social. Economia, a gente olha pessoas, o tempo todo são pessoas. E como as pessoas se comportam, como, na verdade, o comportamento individual de cada um forma o comportamento coletivo e, de alguma forma, isso rege o mercado. Isso vai impactar no mercado e, consequentemente, no teu negócio. Seja ele maior, seja ele menor, vocês vão perceber como de fato a economia funciona e como as coisas se conectam. Isso é muito importante, esse é o principal objetivo dessa aula de hoje. Começo trazendo os 10 mandamentos da economia para que vocês fiquem com isso enraizado e possam pensar, caramba, não tinha percebido, mas agora eu já sei. Agora quando eu abrir o noticiário econômico já posso entender um pouquinho melhor e você vai perceber como isso aqui no teu dia a dia você provavelmente já usa ou já é impactado sem ter percebido antes. Então vamos lá para os 10 mandamentos da economia. Primeiro, as pessoas precisam fazer escolhas. Tá, Natália, mas isso é óbvio. Eu sei que é óbvio, mas a gente também tem que perceber que cada escolha também é uma renúncia. A gente vai falar isso aqui sobre custo de oportunidade. Então, naturalmente, quando a gente faz escolhas pessoais ou profissionais, para a gente ou para o próprio negócio que seja, a gente tem que perceber que escolher um caminho é também abrir mão de escolher outro. Se eu tenho aqui uma bifurcação, eu posso seguir esse caminho ou esse? Qual eu vou seguir? A gente tem que escolher. O tempo todo a gente faz isso aqui. Só que, naturalmente, eu ter ido para cá tem que já estar parte do meu planejamento. Meu planejamento é chegar aqui. Então, se eu quero chegar aqui, esse é o caminho. Quer dizer que o outro caminho não chegue àquele mesmo lugar? Pode ser que sim. Pode ser que lá na frente tenha uma outra bifurcação e também chegue no mesmo lugar. Pode ser que sim. Mas o tempo todo fazemos escolhas. Os estudos mostram que hoje um ser humano adulto faz em média 35 mil escolhas por dia. 35 mil. Você tinha noção disso? E aí acaba que a economia também foi cada vez mais pensando em pessoas. Os últimos 10 prêmios Nobel de Economia, pelo menos 6 ou 7 foram relacionados a estudos comportamentais, onde a gente traz justamente a tomada de decisão como foco de um estudo. A gente faz escolhas o tempo todo. 35 mil escolhas por dia. Você para pensar nisso? Provavelmente não. Porque o nosso cérebro funciona de uma maneira que tem a maneira rápida e a maneira devagar. Inclusive tem um livro muito bom do Kahneman, que foi um dos prêmios Nobel de Economia dos últimos anos, falando sobre isso, que é o rápido e devagar. 2 formas de pensar. Você sabe quais são as 2 formas? Você, na verdade, não necessariamente pensa em todas as decisões que você está tomando. Você não é tão racional assim. Mais de 95% dessas 35 mil escolhas que você faz, mais de 95% você toma de uma maneira irracional.
Caramba, Natália, tá me chamando de burro? Não, eu quero dizer que você não para pensar em todas as decisões que você toma, porque o seu cérebro busca facilitar a sua vida, já que ele sabe que são tantas escolhas, e algumas são tomadas no automático. Isso é muito importante. Você pega um negócio quente, você larga, você não pensa, caramba, está quente, vou largar. Não, seu cérebro já decidiu isso por você, já foi uma escolha. Então, 95% das escolhas são tomadas dessa forma. A gente, sim, tem que fazer escolhas o tempo todo, mas é também importante a gente saber que muitas delas não são racionais e pensadas, e por isso a gente tem que usar a psicologia a nosso favor. De novo, também não é uma aula de psicologia, mas como usar a psicologia a favor do meu negócio? Seja para a precificação, seja para o posicionamento, seja para a minha embalagem, seja para o meu preço, de maneira a comparar com os concorrentes. Enfim, a gente vai usar muito psicologia aqui, tá? Claro, de novo, não sou psicólogo, embora eu até tenha estudado bastante sobre esse campo que a gente chama de economia comportamental. O meu doutorado e o meu meu primeiro mestrado e meu doutorado foram focados nessa área e até na graduação, minha monografia na época eu já fiz relacionada a isso. Isso é muito importante. E a gente também, justamente quando a gente tem que fazer escolha, vem a segunda lei da economia, que é o custo de algo equivale ao que você precisa abrir mão para ter aquela coisa. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente pensa no custo de alguma coisa, quanto custa esse controle remoto? Ah, beleza, vou comprar ele na LG, o original, custa R$200. Vou comprar na Uruguaiana, aqui no Camelódromo, no centro do Rio de Janeiro, vai custar R$40. Qual escolha você vai fazer? Então, quanto custa? Ah, na loja da LG, 200. Ok. Esse R$200, ele é mais do que os 200, porque você fez uma escolha. Quando você escolheu comprar na loja da Samsung, você fez uma escolha em detrimento à escolha do outro caminho que você poderia fazer. Então, naturalmente, vocês têm que pensar que cada escolha também é uma renúncia. Isso é muito importante. E é fundamental a gente entender que, às vezes, a escolha e a renúncia trazem custos que vão além do custo do bem propriamente. Natália, tenho R$100 mil, vou comprar um carro. Ótimo, perfeito. Agora, você tem que pensar, qual é o custo desse carro? É muito mais do que 100 mil. E eu não estou falando só de pagar IPVA, seguro, manutenção, gasolina, alugar a vaga na garagem, o que quer que seja, depreciação, mecânica, muito mais do que isso. Além disso tudo aqui que eu já falei, a gente também tem que pensar que, bom, no Brasil, a taxa Selic é alta. O que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros. A gente vai ver daqui a pouco. Mas se eu deixar 100 mil parado no banco, no cenário atual, eu consigo uma remuneração fácil, sem risco, de R$1.000 por mês. Então tem que pensar, tirar o dinheiro do banco me traz também o custo de perder a oportunidade, fiz uma escolha e não a outra. Então, seguir esse caminho me traz o que eu abri mão aqui. Por exemplo, tirei R$100 mil do banco, eu poderia estar abrindo meu negócio, poderia estar investindo no meu negócio, poderia deixar ele paradinho lá no banco e ganhar R$1.000 por mês. Então, o custo desse meu carro de 100 mil não é só os R$100 mil, não é só tudo isso que eu vou ter de encargos todo mês e, além disso, eu ainda tenho que ver o custo da escolha, o custo de oportunidade por ter escolhido uma coisa e não a outra. Isso é fundamental, a gente tem que considerar o nosso custo. Número 3 de lei da economia. As decisões são tomadas nas margens. O que isso quer dizer? Que a gente não deve, como negócio, tomar uma decisão abrupta. A gente tem que olhar a margem do negócio, até onde eu posso ir, qual o próximo passinho eu posso dar. Qual o próximo passinho para vender um produto a mais? Qual o próximo passinho para, se eu contratar uma pessoa a mais? É sempre lá na beira olhar o próximo passinho. Isso aqui é fundamental e na economia a gente trata muito isso, para que a gente possa tomar essas decisões olhando esse a mais, olhando o que se agrega de resultado a partir dali. Opa, desculpa. E também a gente tem que perceber que o tempo todo lidamos com pessoas e as pessoas são movidas por incentivos. O que são incentivos? Não precisam ser financeiros, mas o que traz de benefício para você fazer alguma coisa? As pessoas buscam sempre o benefício próprio, isso é natural da natureza, isso é intrínseco à natureza humana. É muito mais do que, de novo, uma decisão pensada. Está lá naquelas 95% das decisões que são feitas de forma automática pelo nosso cérebro, a busca pelo próprio interesse e benefício é automático. Por que quando você
vai pegar um ônibus, minha mãe sempre falava, senta na fileira atrás do motorista. Por quê? Porque se ele tiver um acidente, ou se ele tiver qualquer situação, ele vai fazer o quê? Ele vira o volante pro lado dele. Ele não faz isso para matar as outras pessoas, mas ele faz isso porque é uma defesa natural. O cérebro dele faz isso automaticamente. Então, é uma busca natural pelo próprio benefício. E as pessoas são assim. Isso, de novo, é intrínseco do nosso cérebro fazer isso de uma forma automática. Então, a gente precisa perceber como motivar as pessoas. O que as pessoas querem? A gente vai falar sobre gestão de partes interessadas, tem uma aula só sobre isso. A gente precisa saber o que as pessoas querem, para aí sim a gente saber como incentivar elas para atingirem o que elas querem, mas também trazerem o benefício que eu quero que elas tragam para mim, para o meu negócio, para a minha empresa, o que quer que seja. Beleza? Aqui a gente também fala sobre trocas. Isso aqui é muito importante, que as trocas podem ser benéficas. Antigamente, se falava em economia como uma ciência de soma zero, que para alguém ganhar, alguém tinha que perder. Essa não é mais uma realidade. Há muitos anos a gente já vem falando da economia de abundância, onde pode sim haver relações de ganha-ganha. As trocas podem ser boas para os dois lados. Você pode ter um produto e trocar pelo outro, e não é só o dinheiro. Claro, normalmente você troca teu produto por dinheiro e dinheiro por outras coisas. Mas as trocas diretamente também podem ser ganha-ganha. E eu não estou falando só de produto. Às vezes vou trocar um tempo meu por outra coisa. Isso pode ser um caminho bacana. Eu já cansei de fazer isso, inclusive a minha professora de yoga, eu dava aula de economia para ela, ela me dava aula de yoga. Ótimo, uma troca. Ela quer aprender uma coisa, eu quero aprender outra. Bom para todo mundo. Pode ser bom para todo mundo. E aqui a gente traz o conceito de Adam Smith, que falava que o mercado em geral é um bom regulador econômico. Aqui a gente fala sobre a mão invisível de Adam Smith, que fala sobre autorregulação, oferta e demanda. A própria oferta e a demanda se ajustam via preço. Ou seja, a gente está no cenário aqui, lembra a crise de 29? Caraca, tinha muito café, o preço do café despencando. O que os produtores de café começaram a fazer? Queimar café para subir o preço. O que ele quis fazer? Caramba, a oferta de café está muito alta. Oferta. A demanda está baixa. Ou seja, pessoas querendo comprar. O que eu vou fazer? Vou diminuir a minha oferta de café. Para ajustar, a demanda está igual, que a demanda você não pode mudar, né? A demanda não depende só de você. A demanda depende das pessoas querendo comprar seu produto. No caso daquele momento, eu estou falando de a demanda já era existente. Quando eu diminuo a minha oferta, o que sobe? O preço. O preço é o regulador econômico principal. E Adam Smith falava muito sobre isso. A mão invisível do mercado regulando tudo. Por exemplo, por que o ouro vale muito e a grama vale pouco? Grama. A grama verde que nasce aí pelo canteiro. Justamente porque ela nasce em qualquer canteiro. Então o preço da grama é muito baixo. Agora, ouro, diamante, tem em qualquer lugar? Não. Ele é escasso. Ou seja, tem pouca oferta e muita demanda. Consequentemente, isso faz com que o preço dele seja elevado. Então, o mercado faz esse tipo de regulação entre oferta e demanda, pesando as duas coisas e o ajuste sendo justamente no preço. Mas, mercado sozinho, ele não consegue. Ele precisa do governo. E aí, de novo, não é uma questão sobre política, mas a gente precisa do governo como autoridade maior para entrar em alguns momentos de regulação. Mas então deixa a economia totalmente livre. Nenhum país faz isso. Os Estados Unidos, que prega muito o liberalismo econômico, não faz isso. Como é que os Estados Unidos saiu da crise de 29? Usando o Estado. Como é que os Estados Unidos saiu da crise do subprime? Usando o Estado. Como é que os Estados Unidos saiu da crise do Covid? Usando o Estado. Os Estados Unidos emitiu mais de $1 trilhão para sair da crise da pandemia do Covid-19. Olha que, e se fosse só mercado, o que ia acontecer? Mais pessoas morreriam, mais pessoas perderiam seus empregos, porque mais empresas fechariam, e isso é um colapso econômico. Então, o mercado se autorregula até um certo ponto. Em momentos de crise, o governo sim pode entrar e ajudar, e o governo pode sim ser um bom ator. Claro que, de novo, não estou falando sobre eficiência do gasto público. Ele tem que ser eficiente. Talvez a gente no Brasil tenha um trauma, né, com a eficiência, com corrupção, com tantas questões, mas isso não quer dizer que o governo como um todo deva ser descredenciado. Estou falando que ele pode sim ser um bom agente para somar e fazer uma boa regulação, assim como o próprio mercado. Também é importante, falando de uma forma macro, que cada país depende do que ele mesmo produz. Isso é muito importante.
para a gente sobreviver como pessoas, temos que produzir, como um país também. Então a gente tem que pensar de forma ampla. Em economia a gente tem o que a gente chama da microeconomia. O que é microeconomia? É olhar o individual, é olhar cada empresa, é olhar cada indivíduo. E tem a macroeconomia, que olha os setores, que olha o país como um todo. Só que a soma do todo, o todo é a soma do micro. Isso é muito importante. Então a gente olha o micro, e aqui a gente vai falar sobre gestão financeira muito empresarial, olhando microeconomicamente, mas a soma dessas micro também vai se compor o macro. Isso é muito importante. E a gente precisa saber que inflação acontece. Por que a inflação acontece? Aí você pensa, caramba, no Brasil tem tanta gente pobre, por que o governo não vai lá na Casa da Moeda, imprime um monte de moeda e distribui para todo mundo? Aqui, ó, lei da oferta e da demanda. Se tiver muita moeda, o valor dessa moeda cai. Olha a situação econômica que a gente vê na Argentina, que a gente vê na Venezuela. O que está acontecendo nesses países? Está acontecendo justamente o fato de que a moeda não vale nada. Então você tem que chegar com um carrinho de mercado cheio de notas para comprar alguma coisa no supermercado, porque aquela moeda já não vale nada. Então isso aqui é um perigo. Oferta-demanda também vale para o valor de uma determinada moeda, para um determinado real ou dólar. Por que o dólar aumenta o preço ou cai o preço? Conforme tem mais dólar na nossa economia, menos dólar na nossa economia, isso afeta a cotação da moeda. Porque, de novo, oferta e demanda o tempo todo vão regular o mercado. Essa é a principal lei econômica, na verdade. E o governo também tem que fazer escolhas, às vezes, dolorosas. Aumentar a taxa de juros, por exemplo, como a gente falou aqui no exemplo do carro, é bom ou ruim? Depende, porque quanto mais alta a taxa de juros, quanto maior os juros, o que isso quer dizer? Mais caro ter dinheiro na mão. Por quê? Se você deixar o dinheiro lá aplicadinho, você ganha uma remuneração boa, de 1% ao mês, por exemplo, você vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de abrir um novo negócio. Então, isso segura a inflação, porque pensa, os empresários também não aumentam preços pensando que tem menos dinheiro circulando, só que os empresários também não fazem novos investimentos, porque eles preferem deixar o dinheiro no banco. O que isso traz? Desemprego. Então, a atividade econômica depende muito dos juros básicos da nossa economia, que no caso do Brasil, é a Selic. Então, o que é o juro? Juro é o custo do dinheiro. Ter dinheiro na sua mão, quando você for abrir seu negócio, você tem que pensar lá no custo de oportunidade. Estou escolhendo abrir um negócio em detrimento a deixar o dinheiro paradinho no banco. Qual é o custo de oportunidade de abrir um negócio em detrimento a deixar o dinheiro paradinho no banco? Essa é uma decisão que você vai ter que tomar. E é uma decisão que às vezes vai ser dolorosa e que você vai ter que pensar muito fazendo conta. O que você quer para o teu bolso? Ah, mas eu não quero abrir um negócio só por causa da remuneração, eu quero abrir também para gerar um emprego para 2 pessoas da minha família, ou para gerar um impacto aqui na comunidade onde eu moro, ou porque eu acho que isso aqui é uma solução que vai ajudar a reciclar plástico e tirar plástico dos rios. Enfim, como eu falei, existem vários tipos de lucro. Não é só lucro financeiro. Então, às vezes, você vai fazer essa conta para pensar no bolso. Mas, além do bolso, qual é o propósito do teu negócio? O porquê você está abrindo o teu negócio. Isso precisa ser muito bem entendido. Então, aqui vocês têm os 10 principais mandamentos da economia, cabendo ressaltar que a própria economia tem vertentes diferentes. Se você botar 30 economistas numa sala e pedir um consenso sobre a política econômica que deve ser seguida no Brasil, esquece. Vai acabar o mundo e eles não vão estar com o consenso definido. Porque tem linhas e linhas de pensamento, não tem certo ou tem errado. Tem, de novo, caminhos diferentes. Só que esses caminhos geram também uma escolha e cada escolha uma renúncia. Então a gente tem que pensar bem qual é o caminho que você quer seguir. De novo, não necessariamente tem um caminho certo ou um caminho errado, mas qual é o caminho que você quer seguir. Aqui, Keynes, por exemplo, foi um grande economista que fala muito sobre a incerteza, sobre o comportamento humano e o espírito animal e a importância do Estado, do governo forte para direcionar a economia. Enquanto Adam Smith, por exemplo, falava da mão invisível do mercado. O Schiller fala muito sobre a irracionalidade do ser humano. Então, microeconomicamente, somos todos irracionais, e aí contrapõe-se ao grande modelo clássico de que o ser humano é super racional, porque na maioria das vezes, como a gente falou, mais de 95% das decisões são tomadas de uma maneira automática. O caminho inicial tem que ser o mais fácil. Não fujam desse caminho, não se desafiem antes de você estar muito claro
e muito bem consolidado no que você faz e o que você faz bem.